A partir de agora, na Rede Aleluia, programa Inteligência e Fé, com o Bispo Renato Cardoso. São 8 horas, que Deus abençoe a sua vida poderosamente nesta sexta-feira, 27 de agosto. Onde você estiver agora, que a paz do Espírito Santo preencha todo o seu entendimento. Ainda que uma guerra esteja acontecendo do lado de fora, perfeita paz esteja dentro de você. A verdade pode ser a sua libertação ou o seu inimigo. Deixe-me explicar. O apóstolo Paulo disse assim lá em Gálatas 4:16. Ele disse: "Fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade?" Falando aos cristãos em Gálata, ele expôs para eles, se você quiser entender o contexto, você pode ler o capítulo todo, a epístola, que é bem curtinha, você vai entender que ele está querendo abrir os olhos dos cristãos que estavam sendo enganados por outros que, sendo judeus, se sentiam enciumados que muitos estavam se convertendo ao cristianismo. Então, tentando minimizar suas perdas, eles diziam a estes cristãos que eles tinham que manter a mesma tradição de antes, a tradição judaica, que eles tinham que manter a circuncisão, eles tinham que guardar o sábado e fazer tudo aquilo que Jesus veio nos libertar. Então, enganando com palavras sutis, com doutrinas de cunho religioso, muitos gálatas ficaram confusos. Então, Paulo, para combater aquela mentira, escreveu a eles. E qual foi a surpresa de Paulo? A surpresa de Paulo foi que alguns daqueles gálatas, ao invés de agradecerem Paulo e dizerem: "Poxa, obrigado porque você abriu os nossos olhos, você falou a verdade para a gente e você nos libertou com essa verdade. Poxa, muito obrigado pelo seu zelo, seu cuidado com a nossa alma." Ao invés disso, o que eles fizeram? Eles se voltaram contra Paulo. Eles se voltaram contra aquele que falou a verdade, falava a verdade para eles. E é assim que acontece também hoje. A verdade pode ser a sua libertação ou a sua inimiga, dependendo de quê? Dependendo de duas coisas. Se você é uma pessoa que busca o que é certo, o que é justo, doa quem doer, você se preocupa com aquilo que é certo. Ainda que você sofra algum prejuízo, você prefere o certo, estar na justiça, do que estar no erro, na mentira. Então, para você, a verdade é uma libertação. Quando a verdade chega a você, se você estava sendo enganado pela mentira, por alguém ou por você mesmo, por uma falsa crença, uma falsa informação, seja qual for a fonte do engano que você estava, da prisão da mentira, quando a verdade chega, você diz: "Poxa, graças a Deus, obrigado, os meus olhos se abriram." Foi o que aconteceu comigo quando, por exemplo, eu fui orientado, fui ensinado acerca da idolatria. Eu cresci na idolatria, na minha família. Meus pais eram idólatras, toda a nossa casa era idólatra, os filhos seguiam a idolatria dos pais, dos avós, porque assim eles também foram criados no engano, na mentira, servindo a deuses de pau, de pedra, de gesso, de papel, servindo a entidades. Então, nós fomos criados assim. Quando alguém abriu a Bíblia e mostrou para mim a verdade, aquilo me libertou.
eu fiquei muito feliz com aquilo. Primeiro eu fiquei com raiva, não da pessoa, mas com raiva de ter sido enganado por tanto tempo. Raiva de ter sido vendido uma ideia, uma religião que era o contrário da Bíblia. O contrário do que a Bíblia ensinava. Então aquela verdade me libertou. Eu não fiquei com raiva do mensageiro. Eu apreciei o mensageiro porque ele me trouxe a mensagem. Eu não vi o mensageiro como meu inimigo, como hoje costuma acontecer. Eu tenho certeza agora, por exemplo, que tem gente me ouvindo que está com raiva porque eu estou falando da idolatria. Quer dizer, eu me torno inimigo dessas pessoas porque eu estou falando a verdade. A verdade segundo a palavra de Deus. Quem fala não sou eu, quem fala é Deus. É Deus que diz lá nos 10 mandamentos: não farás imagens de escultura para si, não as farás, não te curvarás a elas. Está lá nos 10 mandamentos, para todo mundo ver. Isso é só um de centenas de outros versículos que condenam a idolatria de qualquer tipo. E não é idolatria só de imagem, de santo, de gesso, de pau de pedra, não. É qualquer tipo de idolatria. Idolatria é quando você coloca qualquer coisa ou pessoa como seu ídolo, como uma espécie de Deus. E tem gente que idolatra hoje outras pessoas. Idolatra um ser humano, idolatra uma religião, idolatra um conhecimento, idolatra a si mesmo, enfim. Está lá escrito, é a verdade. Mas quando a gente fala a verdade hoje, nós nos tornamos inimigos. De quem? Não daqueles que buscam a justiça, não dos que buscam o que é certo. Os que buscam o que é certo sempre abraçam a verdade como uma libertação. Poxa, muito obrigado. Graças a Deus, os meus olhos se abriram. A pessoa fica feliz porque a verdade a tirou de uma prisão, às vezes, em que ela ficou a vida toda, como foi o meu caso. Eu fui escravo da mentira e da religião desde que eu nasci, até ter encontrado a verdade. Então eu sou grato a quem me falou a verdade. Quem me falou a verdade não foi meu inimigo, foi um instrumento da minha libertação. Graças a Deus por isso. Mas a verdade não é a libertação para algumas pessoas. A verdade é inimiga de quem busca vantagem própria acima do que é certo. A verdade é inimiga daqueles que buscam o errado, usam o errado para avançar seus objetivos, não estão preocupados em fazer o que é injusto, ainda que prejudique alguém, mas se vai beneficiar ela, ela não está nem aí. É aquela velha história, se eu tiver de pisar em alguém para subir na vida, azar de quem estava debaixo dos meus pés. Ela não se importa com quem vai perder, se é justo, se é injusto, ela quer saber o seguinte: eu vou ganhar o quê? Então, quando a verdade chega para essas pessoas, o que acontece com elas? Elas olham a verdade como inimiga e o mensageiro como inimigo. Então, o que elas fazem? Elas tentam combater a verdade, silenciar a verdade, atacar o mensageiro. Como você sabe, quando você não pode contra-argumentar, você então atira contra o argumentador. Não é? Quando a verdade não tem como ser combatida, argumentada, você tem que combater o mensageiro da verdade, o argumentador. Porque a pessoa fica sem argumentos contra a verdade. Mas a verdade é a verdade é o Senhor Jesus. A verdade liberta, como ele disse, a verdade vos libertará. Quem é da verdade, quem é da justiça, não importa se você é católico, evangélico, espírita, se você é ateu, não importa a sua religião. Se você é uma pessoa que preza a verdade, você está mais próximo de Deus do que muitos hipócritas que se vestem com vestes religiosas, mas estão vivendo e praticando e promovendo o engano.
não estão nem aí para a verdade, porque colocam seus interesses pessoais acima da verdade. Eis aí uma forma de você saber quem é da verdade e quem é da mentira. Pois quem é da mentira coloca seus interesses acima da verdade, acima da justiça. Mas quem é da verdade está preparado até a sofrer o dano, pagar o preço, mas que a justiça prevaleça. Porque sabe que a verdade está aliada a Deus. E se eu estou do lado da verdade, eu estou do lado de Deus. Se eu estou abraçado à mentira, eu estou do lado do pai da mentira, Satanás. Não há meio termo, não há meia verdade. Criaram-se esse termo, essa expressão, foi uma meia verdade. Não existe meia verdade. Meia verdade é uma mentira inteira. Então, ou sim ou não, ou é ou não é. Assim é a palavra de Deus. Então, se você quer ser uma pessoa livre, abra sua mente para receber a verdade. Verdade que vai te confrontar. Verdade que talvez vai trazer para você inicialmente um dano, uma perda. Porque às vezes a verdade nos faz perder. O marido, a esposa que traiu o cônjuge e agora está com a consciência pesada e com medo de ser descoberto, se ele quiser ficar livre, ele vai falar, vai confessar o seu pecado e pode perder por um momento, se não o casamento, pode perder a intimidade do cônjuge, pode perder a amizade, perder o carinho, perder o respeito do cônjuge. Pode perder, você vai perder em um momento inicial, você pode perder. Mas, para seu crédito, será sabido depois que os ânimos acalmarem que você priorizou a verdade e não conseguiu conviver com a mentira. Porque pior que o erro praticado é a pessoa conviver com a mentira todos os dias. O erro pode ter sido praticado semana passada, 1 ano atrás, 10 anos atrás, e acabou. Mas a mentira, a pessoa convive todo dia com ela. Todo dia. Todo dia. Então, quem é da verdade mostra que, pelo menos, quando está preparado até para perder por causa da verdade, que ainda resta uma esperança de caráter, de sinceridade dentro de si. É por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Senhor tocar meus olhos, eu verei a tua face. Se o Senhor tocar meus lábios, eu serei purificado. Se o Senhor tocar meus pés, eles correrão pra ti. Se o Senhor tocar meu coração, eu serei totalmente teu, totalmente teu. Se o Senhor tocar meus olhos, eu verei a tua face. Se o Senhor tocar meus lábios, eu serei purificado. Se o Senhor tocar meus pés, eles correrão pra ti. Se o Senhor tocar meu coração, eu serei totalmente teu, totalmente teu.
teu amor tocar em mim. Eu jamais serei o mesmo. 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 Toca-me, 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 toca-me. Honra, sentimento de dever, solidariedade, coragem, amor e ordem. São algumas das características de um bom soldado. Homens e mulheres que dedicam a sua vida em prol da sociedade. São pessoas que também enfrentam dificuldades no dia a dia e precisam da verdadeira força e proteção que vem de Deus. A Igreja Universal do Reino de Deus, através do programa UFP, realizará a condecoração e consagração de todos os integrantes das forças policiais, forças de segurança e demais instituições de justiça, em alusão ao Dia do Soldado. Neste domingo, 29 de agosto, às 9h30 da manhã, no Templo de Salomão e em todas as igrejas Universal. Os soldados têm participação frequente nas escrituras sagradas. Você conhece com certeza a história daquele centurião cuja fé Jesus elogiou, dizendo: não achei fé em Israel como esta deste soldado romano. Paulo morou com um soldado em Roma. Ele estava sendo guardado por esse soldado e acabou evangelizando o soldado. E Paulo mesmo usa uma linguagem muito peculiar, uma linguagem militar, todo o tempo. Ele diz: tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Bispo Jorge, os soldados, os policiais, os agentes de segurança, integrantes das forças policiais e armadas do nosso país, serão homenageados e consagrados, bem como suas famílias, neste domingo, dia 29 de agosto, em todo o Brasil, em todas as igrejas Universal do Reino de Deus. E nós sabemos que em todas as áreas há os bons e os maus, não é? Até entre os pastores há os bons e os maus. Não é diferente entre os policiais, entre os médicos e tudo mais. Mas nós vamos dar a bênção, como Deus dá o sol todos os dias e faz o sol brilhar sobre justos e injustos. A nossa bênção vai ser dada para quem quiser vir buscá-la neste domingo. Exatamente. Cada soldado, né, cada qual, enfim, no seu setor, eles têm sido, né, importante para nos proteger, nos guardar na parte física, né? E nós estaremos nesse domingo, é claro, consagrando a todos para que Deus ele venha guardá-los, protegê-los. Nós que vivemos num mundo onde o mal existe, embora muitas pessoas ignorem a presença do mal, a existência do mal. Mas nós estaremos, através dessa consagração, pedindo a Deus para que Deus ele venha guardá-los, protegê-los no seu dia a dia, cada qual, é claro, na sua função, Bispo Fernando. E porque os policiais, as pessoas que trabalham na segurança pública, enfrentam um conjunto de problemas muito peculiar. Por exemplo, pouca gente sabe que o índice de suicídio é maior, é mais alto entre os policiais do que entre a população normal. Vícios, problemas familiares, nós conhecemos isso porque a Universal tem o trabalho da Universal nas forças policiais, e nós sabemos que muitos policiais
pela natureza do trabalho que realizam, são pessoas às vezes muito estressadas, muitas vezes a família acaba sofrendo por causa das horas, por causa do perigo, do risco. Então a família sofre, o casamento sofre, os filhos sofrem. Muitas coisas acontecem com essas pessoas porque elas estão dando suas vidas para o trabalho da segurança pública. Foi o caso, por exemplo, do sargento da Polícia Militar, Marcelino Pereira. Ele é primeiro sargento da Polícia Militar, do Batalhão de Choque, e ele vai contar os seus desafios pessoais como um sargento da Polícia Militar. Vamos acompanhar. Meu nome é Marcelino Pereira de Castro, sou o primeiro sargento da Polícia Militar, do Batalhão de Choque, e eu costumo dizer que eu não tinha vida. Eu não tinha vida. O meu casamento, ele era a base do sofrimento. Eu digo por muitas vezes, por minha própria causa. Porque devido ao meu contato com álcool, eu vivia transtornado. Eu não conseguia cuidar da minha família. Eu sou pai de 2 filhas. E a Polícia Militar, na minha vida, foi quem me estruturou. Porém, o serviço do policial militar é muito árduo. Ele lida com situações em que ele acaba trazendo para si agressividade, angústia, porque nós lidamos com o combate intensivo da criminalidade. Então, ao decorrer do tempo, isso foi me sufocando. No fundo do poço, eu me lembro, eu cheguei num ponto de eu estar consumindo cachaça pura. A minha esposa, uma vez, ela me flagrou numa situação que ela ficou até admirada. Ela falou: como é que você consegue fazer isso? Eu com um copo de bebida alcoólica pura, né? Álcool praticamente, né? Eu ingerindo aquilo ali. Eu passava a fazer uso do álcool todos os dias, a semana. Eu chegava do serviço, eu utilizava o álcool. Então a minha vida era focada no álcool. Eu não tinha mais prazer em nada. Quando eu estava no serviço, eu tinha vontade de ir para casa ver a família. Quando eu chegava em casa era briga. E eu ia para onde? Eu recorria aos bares. E essa angústia, os problemas, cheguei a ficar 4, 5 meses com aluguel atrasado. A minha despensa, a gente olhava, eu chorava, porque as minhas filhas, às vezes, não tinham o que comer. A minha despensa tinha arroz, fubá, minha geladeira vazia, cheio de problemas, englobava-se tudo na minha vida, meu casamento, a família, a minha saúde não era muito boa, devido ao vício. Então esse foi o meu fundo do poço, a minha tristeza profunda de não poder conseguir dar à minha família uma condição de vida melhor. Foi quando, através da minha esposa, foi quando ela chegou na Igreja Universal. E por diversas vezes ela me convidava, mas eu ainda com aquele orgulho, eu sempre recusei. Eu sempre recusava, falei, não vou. E um belo dia eu saí de serviço, foi até um momento muito, muito marcante para mim, eu gosto de falar sobre isso. Eu saí de serviço do Batalhão de Choque, e quando eu fui buscar o carro, que um desses rapazes, dono desses bares, me viram, eu me lembro até hoje, uma cena que ele ficou muito marcada, ele já pegou a garrafa de cerveja, abriu, aí Marcelino, aí eu falei assim, não, muito obrigado, eu não quero não. E ali ele tomou um susto, eu entrei no carro, e eu costumo dizer que eu fui conduzido. Eu fui conduzido por Deus. Eu estacionei o meu carro na porta da igreja e dali eu entrei. Entrei do jeito que eu estava, armado, adentrei a porta da igreja e fiquei estacionado com o olho aberto para saber o que acontecia ali. E a partir dali, quando terminou aquele culto, né, quando terminou aquela reunião, eu me dirigi até o pastor e ali eu me abri. Aí dali eu entendi. Aí eu comecei a frequentar as reuniões, eu comecei a frequentar os cultos e fui entendendo o que eu poderia fazer para me livrar da angústia que eu sofria. A família começou a mudar, a ver os resultados através da fé. E daí o meu casamento foi restaurado. A minha família foi transformada. Transformada. Todos os problemas que eu tinha de saúde, o vício, com 3 semanas. 3 semanas eu não tinha mais prazer.
Com 3 semanas o álcool saiu da minha vida. Essa fé, né, que eu aprendi a usar na Igreja Universal, ela multiplicou o meu desejo de trabalhar. Multiplicou. Porque quando houve a minha conversão, eu fiz questão de permanecer trabalhando arduamente no serviço diário, nas ruas. E hoje, inclusive, nós temos um trabalho, um programa, né, chamado UFP, que cuida exclusivamente para os agentes de segurança pública em todo o Brasil. Nos assiste, o UFP, ela é o programa universal nas forças policiais, que abrange todo o agente de segurança pública no Brasil inteiro. E foi uma oportunidade de nos trazer também esse auxílio espiritual, o auxílio social, muito importante para nossas vidas. E valorização do policial militar e reconhecimento também do trabalho do policial militar. E hoje eu posso dizer que a minha vida hoje é completa. A história do sargento Marcelino, que é primeiro sargento da Polícia Militar do Batalhão de Choque, que estará conosco neste domingo, como muitos, milhares de soldados, policiais, agentes policiais de Forças Armadas e Segurança Pública, em uma Universal neste domingo 29 de agosto, o dia de homenagem, valorização e condecoração destes homens e mulheres que dedicam suas vidas pela segurança pública. Você e sua família são nossos convidados especiais. Aqui no Templo de Salomão, este evento acontecerá especialmente às 9h30 da manhã. Convidamos a todos vocês para estarem conosco. Celso Garcia, 605 no Brás, no Templo de Salomão. Isso vai acontecer em todo o Brasil, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, de norte a sul do país. Aqui na Lapa, na zona oeste de São Paulo, o Bispo Jorge também estará abençoando os policiais e suas famílias. Todos também, especialmente às 9h30 da manhã. 7h da manhã, a primeira reunião, sendo que a consagração, a condecoração dos policiais e as demais forças, né, será às 9h30 da manhã. 3 da tarde e 18h, nós retornamos com o estudo do livro do Apocalipse. Rua Guaicurus, 683, Lapa. E lá em Paulínia, também com o pastor Rafael, que está em videochamada com a gente. Ele vai falar agora sobre o que vai acontecer neste domingo na nossa nova catedral e também na segunda igreja da cidade de Paulínia, aqui no interior de São Paulo. Bom dia, pastor Rafael. Por Renato, e como o senhor estava dizendo, né, estava lembrando aqui de um exemplo na Bíblia, Naamã, comandante do exército, homem valoroso, honrado, mas por debaixo da farda dele havia uma lepra, ninguém sabia, mas ele buscou ajuda em Deus e o problema foi resolvido. É o que nós vamos estar fazendo nesse domingo aqui, não será diferente na nossa Catedral de Paulínia, especialmente às 8 da manhã. Terá também às 10 da manhã, às 18h. O endereço aqui é a Avenida José Paulino, número 610, bem no centro da cidade de Paulínia. E no outro endereço, a antiga sede, né, a Universal Paulínia 2, será também os mesmos horários. E lá o endereço é a Avenida José Lousano de Araújo, número 160, na Vila Bressane, bem próximo ao Hospital Municipal de Paulínia. Então, em Paulínia, todos que moram aí na cidade de Paulínia e arredores, a Universal tem a sua mais nova catedral aí na Avenida José Paulino? Sim, senhor. Avenida José Paulino, bem próximo à antiga rodoviária, ao lado da antiga rodoviária. 610 aí no centro. E também em outra localização, na Vila Bressane, em Paulínia, na Avenida José Lousano de Araújo, número 160, aí Jardim Bressane, em Paulínia. Bom, pastor Rafael, muito obrigado. Domingo, novamente, os horários serão? 8 da manhã, a principal reunião. Às 10 da manhã também temos a reunião e às 18h. Muito obrigado. Deus abençoe. Ótimo dia, ótima sexta-feira aí para vocês. Amém, bispo. 8h29, vamos agora às principais notícias do dia com a repórter Cíntia Cardoso. Olá, Cíntia, bom dia. Nesta sexta-feira, o que você traz para a gente? Bom, eu começo falando sobre o empresário que comentamos ontem no programa, que foi preso numa operação da Polícia Federal que investiga golpes de pirâmide financeira com uso de moedas virtuais. Glaidson Acácio foi interrogado no Rio de Janeiro, mas se manteve em silêncio. Segundo informações da polícia, em seus 6 anos de atuação, as 4 empresas que ele mantinha no Rio de Janeiro e em São Paulo
teriam movimentado cerca de 40 bilhões de reais. O valor ele impressiona, já que ele é superior, por exemplo, ao orçamento destinado a uma cidade como a do Rio de Janeiro em um ano. A estimativa é que uma aplicação simples desse valor em uma caderneta de poupança, por exemplo, geraria o equivalente a 986 milhões de reais por mês. De acordo com a Polícia Federal, grande parte das transações analisadas aconteceu nos últimos 12 meses, que por causa da pandemia também tem sido reconhecido aí como um período em que os golpes financeiros se multiplicaram. Gladson é suspeito de gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro e de promover pirâmide financeira. Durante a operação, foram apreendidos 150 milhões de reais em criptomoedas, 19 milhões de reais em dinheiro, 21 veículos de luxo, relógios e joias, além de valores em moeda estrangeira. É importante reforçar que pirâmide é crime por quê? Pirâmide é crime porque você precisa regimentar pessoas cada vez mais para que aqueles que chegaram primeiro no esquema ganhem, sendo que, porque tudo isso tem um limite, e chega um momento que você esgota o número de pessoas que podem aderir à pirâmide, vai chegar um momento que os últimos que entraram, e a sua maior quantidade, porque a base da pirâmide sempre é maior do que o topo, então um grande número de pessoas que chegou na pirâmide e investiu seu dinheiro, vai chegar um momento que vai ficar sem receber. Quer dizer, tirou-se de um com a promessa, injustamente, para dar para outros, e depois esses últimos ficaram a ver navios. Por isso é crime. Pirâmide financeira é crime não é só no Brasil, não. Isso é no mundo inteiro, diante da lei e especialmente diante da palavra de Deus, que também nos ensina a não buscar ganhos ilícitos. Deus nem aceita a oferta desse tipo de ganho. Deus não aceita a oferta desse tipo de ganho. Então, fica aí o aviso para todos. Eu falo e repito aqui. As pessoas que caem em golpes, muitas vezes, não é porque são pessoas ignorantes. Há pessoas ignorantes, sim, que caem em golpes, porque são incautas. Mas muitas pessoas caem em golpes não é porque elas são incautas ou ignorantes. Elas caem em golpes porque, antes de cair no golpe, elas caíram na tentação da cobiça, da sua própria cobiça. Por isso elas caem em golpes. Vamos à próxima notícia. Bom, agora a gente vai falar de trabalho. Depois de encerrar o primeiro semestre do ano com a abertura de 1,5 milhão de postos de trabalho com carteira assinada, o Brasil ele segue o ritmo de contratações. No mês de julho foram criadas mais de 317 mil vagas de emprego, de acordo com informações divulgadas pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Vale ressaltar que em todos os meses desse ano, o número de contratações foi superior ao de demissões. O ministro do Trabalho e da Previdência, Onyx Lorenzoni, espera que até o final do ano seja gerado aí no Brasil um total de 2,5 milhões de empregos com carteira assinada. Então, ótimo ouvir isso aí, que estão sendo criados novos empregos e mais aí sendo esperados até o final do ano. Agora, a última notícia é especialmente para os homens. Isso, exatamente. Amanhã, às 18 horas, no Templo de Salomão, acontecerá a reunião do Intellimen, um encontro de fé voltado para os homens que querem se aperfeiçoar e alcançar a excelência em tudo o que fazem. Neste mês, a reunião vai tratar sobre as dificuldades do homem atual, como melhorar e quais as estratégias eficientes para superar esses desafios. A reunião ela vai acontecer presencialmente no Templo de Salomão, mas será transmitida para todo o Brasil. O Encontrão para Homens Inteligentes também estará disponível no univervideo.com. Isso, nós convidamos todos os homens que querem ser melhores, homens que querem ouvir palavras que vão de encontro aos seus desafios e anseios. Quando a gente faz uma reunião normal na igreja, a gente tem que atender a todos, homens, mulheres, jovens, crianças, desempregados, empresários, todo tipo de pessoas. Mas, quando a gente fala com um grupo seleto, como só para homens, nós podemos abordar assuntos que concernem a eles. Então, se for homem, venha. E se você é mulher, assista pelo Universo. Exatamente. Dá para aproveitar aí também agora. Isso. Então será 18 horas no Templo de Salomão, também em cada sede
da Universal, e nas igrejas também será transmitido. Você que é homem, ainda que não possa comparecer presencialmente no local da reunião, você pode aí na sua igreja assistir a transmissão também. Informe-se com o seu pastor local. Muito obrigado, Cíntia. Bom dia para você. Obrigada, Bispo. Até a próxima. Bom fim de semana. 8h35, nós já voltamos para falar com você sobre o que vai acontecer este domingo em todas as Universal. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo tu que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo tu que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Sobre as águas
Frustrações que levavam ao desejo da agressividade. Eu era uma pessoa cheia de ódio. Eu vivia numa família muito conturbada, né? E isso trazia dentro de mim muita revolta e ódio, porque eu nunca via saída para mim. Eu achava que todo mundo era melhor. Então, a minha vontade era poder descontar nos outros as frustrações que eu vivia dentro de casa, né? E isso alimentava dentro de mim um desejo de querer fazer o mal, prejudicar as pessoas. Eu morei com minha avó até um certo tempo, né? E logo depois fui morar com minha mãe, em Brasília. E chegando lá, ela já identificou que algo de errado estava acontecendo comigo, porque eu era muito agressivo, muito arrogante. E só nas minhas atitudes, vendo na forma que eu agia, ela falou que eu não ia durar muito, que eu era da mesma forma que meu pai, né? Porque meu pai bebia, tinha problemas de vício, era agressivo, né? E ela falou que eu estava me tornando da mesma forma que ele. A tristeza às vezes vinha porque às vezes eu tomava muita bronca das pessoas pelo aquele jeito meu de ser, sabe? A riqueza ou as riquezas de Deus começa aí dentro de você, por meio da decisão de crer. Eu creio que por Jesus, através de Jesus e para Jesus, eu vou vencer esse problema. Seja uma doença, seja um problema familiar, seja depressão, seja o vício, seja um problema econômico, eu vou vencer. Eu vou vencer não para a minha glória, eu vou vencer para a glória de Deus. O abuso que causou sequelas durante 25 anos da vida desta mulher. Aos 9 anos eu fui abusada. E nisso eu fui guardando mágoa. Eu me tornei uma pessoa muito amargurada. Eu tinha uma depressão, só que nem eu mesmo sabia, porque eu não dormia. Eu via vulto. Eu tinha medo de escuro. Era uma pessoa triste, cheia de ferida. Quando eu colocava a minha cabeça para dormir, eu não dormia. Eu não tinha expectativa de vida. Depressiva, amargurada. Tudo que um ser humano pudesse imaginar, era eu que sentia. Já senti muito desejo de morrer, tentava se matar, tomava remédios. Já cheguei a parar em hospital, desmaiada por morta, porque eu não tinha vontade de viver. Você já se deu conta do número de pessoas que sofrem neste mundo? Cada uma justifica o seu sofrimento em uma causa distinta. Para Henrique, a família destruída. Para Evandeildes, o abuso. Porém, para ambos, a mesma solução: dar ouvidos à voz de Deus. Esse é o maior conhecimento que qualquer pessoa pode ter. É o conhecimento de Deus. Não é conhecimento sobre Deus, é conhecimento pessoal. É quando você conhece Jesus porque Ele manifestou-se para você. Ele é real para você. Ele deixou de ser uma informação, uma religião, e passou a ser real para você. Você conheceu a Ele. Essa é a maior glória de Deus. Henrique e Evandeildes aceitaram a proposta de ter um novo coração. Hoje, batizados com o Espírito Santo, podem contar uma nova história de vida. Comecei a frequentar todas as reuniões de domingo. A partir do momento que eu recebi o Espírito Santo, eu vi que algo completou que era o que eu precisava, que era o Espírito Santo. E aí eu me tornei uma pessoa totalmente diferente, né? Comecei a ter paz que eu não tinha. E hoje eu tenho paz, né? Alegria do Espírito Santo. Não tenho mais aquele problema de desejar o mal, de querer fazer o mal. Esse desejo saiu, né? E hoje eu vivo feliz. Hoje eu tenho a alegria de Deus dentro de mim. E o Espírito Santo, para mim, representa salvação, né? Representa salvação, amor, alegria que eu não tinha, né? E o mais importante que o Espírito Santo faz dentro da gente é o desejo de ganhar almas, de ajudar o próximo, né? Que antes eu não tinha. Eu tinha desejo de prejudicar, de querer fazer o que não prestava. Participar das reuniões do domingo, para mim, é algo assim que não tem como descrever. Quando você falta um domingo na igreja, é como se estivesse faltando uma banda de você. A reunião de domingo é essencial para mim. Aqui eu aprendi sobre o Espírito Santo, sobre a paz que ele poderia dar, a vida, ele poderia salvar. E nisso eu me interessei em buscar ele.
E foi numa reunião de domingo que eu recebi o Espírito Santo. Daí, quando eu recebi, me tornei uma pessoa alegre, feliz, com paz. E principalmente, eu sei que hoje eu tenho a minha salvação. Hoje eu tenho a própria paz do Espírito de Deus morando dentro de mim. E Deus, ele representa para mim o meu tudo. O meu ar que eu respiro, a minha vida, é o meu tudo. Não tem nada que pague, nada nesse mundo paga a paz, o amor que Deus me deu e eu tenho por Ele. Mas essa oportunidade eu só tive frequentando as reuniões de domingo e buscando o Espírito Santo. Para mim é o dia mais especial que tem na minha vida, é o domingo. Então, conhecer a Deus e conhecer, entender a essência dele, isso sim é o que faz a diferença. Ter um novo coração e descobrir que é possível ter um encontro com o Criador. Isso é real nas reuniões que acontecem todos os domingos no Templo de Salomão. Participe às 7, 9h30 e 18h e descubra a verdadeira base para a vida. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. E neste domingo, além da reunião especial de consagração dos policiais, forças policiais, será o domingo do pacto por toda a vida. Nós vamos firmar um pacto com Deus de entregar todos os dias da nossa vida a Ele. Como diz lá o texto em Provérbios, capítulo 3, e versículos 1 e 2, e diz o seguinte: Filho meu, quer dizer, o pai fala com o filho, como Deus fala aos seus filhos, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Quer dizer, fala da palavra de Deus. Não se esquecer das palavras e guardar no coração as palavras de Deus. Por quê? Ele responde: porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Bispo Jorge, quantas pessoas hoje estão encurtando, estão vendo suas vidas serem encurtadas? Literalmente. Hoje nós temos aí inúmeras tragédias familiares onde pais enterram os filhos. Não é? Deveria ser o contrário. Pais estão enterrando seus filhos, pessoas morrendo estupidamente, abruptamente, tendo suas vidas encurtadas. E aqueles que até vivem alguns anos significativos, vivem sem paz. Contrário do que diz aqui, eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. É o que muitos não têm. Não têm vida e não têm paz, porque têm ignorado a palavra de Deus. Então, por isso, neste domingo, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um pacto de servir a Deus por todos os dias da nossa vida. A nossa idade hoje são os dias que nós já vivemos, mas nós não sabemos se vamos viver mais um dia, se vamos viver mais um ano, 10 anos, não sabemos. Mas uma coisa nós podemos determinar agora, que é que vamos viver com Ele, valorizar a sua palavra, guardar a sua palavra, todos os dias da nossa vida, até o nosso último suspiro. A importância da pessoa, quando ela guarda a palavra, que é a lei, Deus, ele vai nos guardar. Vai guardar a sua saúde, vai guardar a sua vida em todas as áreas, em todos os aspectos, e vai guardar a nossa alma. Não tem como, é impossível uma pessoa viver neste mundo, um mundo difícil, um mundo hostil, se a pessoa não estiver protegida. E a proteção, na verdade, Bispo Renato, não está em a pessoa morar numa casa que o muro é alto, altíssimo. A proteção, na verdade, está quando você obedece. Quando você obedece à palavra de Deus, mas não é obedecer, eu digo, de boca, é obedecer de todo o teu coração. Então, Deus vai guardar você, vai guardar os seus caminhos, como eu disse, vai guardar a sua saúde, vai guardar a sua vida em todos os aspectos e vai guardar a sua alma. Domingo do pacto por toda a vida, por todos os dias da nossa vida,
nós vamos marcar este pacto com uma oferta simbólica dos anos da nossa vida. Então você vai pegar os anos da sua vida, você tem 32 anos, você vai pegar uma oferta simbólica destes anos da sua vida e vai colocar no altar. E assim por diante. Você pode pedir um filho, uma filha, alguém que atualmente não dá nenhum valor à palavra de Deus. Você pode pedir a esta pessoa, convidar essa pessoa que faça o mesmo. Olha, meu filho, esses versículos aqui falam de você. Leia aqui. Você crê que Deus pode acrescentar os dias da sua vida, de anos de vida e paz? Então você vai colocar aqui o seu nome, a sua idade, e você vai dar uma oferta para a casa de Deus. Faça esse voto, esse pacto com Deus, e você vai ver que a palavra vai trabalhar na vida do seu familiar. Aqui no Templo de Salomão, 7 da manhã, 9h30 da manhã e também às 18 horas, Celso Garcia 605 no Brás. E lá na Lapa, na Zona Oeste. Nos horários 7, 9h30, 3 da tarde, 18 horas, Rua Guaicurus, 683, Lapa. E em todas as Universal do Reino de Deus, neste domingo. Vamos agora à última palavra com o Bispo Macedo e, na sequência, a oração por você. E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo. O arrependimento, ele é fundamental para a pessoa ser nascida de Deus. Ela tem que se arrepender. Se ela não se arrepender, ela não nasce de Deus. Se ela não nasce de Deus, ela não vai ter o Espírito Santo. Então, quantos crentes estão me ouvindo nesse momento e dizendo assim: poxa, eu tenho o dom de curar os enfermos. Eu orei e fulano ficou curado. Eu orei, Beltrano ficou curado. Então, essa pessoa carrega consigo o orgulho de ter tido esse dom de orar e a pessoa doente ficar curada. Ela carrega isso com orgulho. Outras têm orgulho de serem profetas, de profetizarem. Eu profetizo, eu profetizo, eu profetizo. Outras têm aquele grande, aquela alegria enorme de poder mandar o demônio embora. O demônio submete, etc, etc, etc. Mas não se esqueça que Jesus, quando mandou os 70 discípulos pregarem, curarem os enfermos, libertarem as pessoas oprimidas, quando eles voltaram para Jesus, eles chegaram cheios de alegria, de gozo. Olha, os demônios se nos submetiam. Os demônios ficavam de joelhos. Os demônios... E Jesus disse: alegrai-vos, não porque os demônios se vos submetem. Alegrai-vos, porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Então, nós vemos aqui que o Espírito Santo diz claramente com respeito aos frutos do arrependimento. A pessoa arrependida, ela produz frutos, naturalmente, sem forçação de barra. E a pessoa arrependida é humilde por natureza, submissa, ela submete à palavra de Deus. A pessoa arrependida, ela tem o direito, o privilégio de ser batizada com o Espírito Santo. Então ela vai, obviamente, buscar e vai receber o Espírito Santo. Mas a pessoa que não é arrependida, não se arrependeu, às vezes está na igreja há muitos anos. Às vezes
chegou ao posto máximo da igreja, é uma oficial da igreja, é um pastor, é uma pastora, é um bispo, é uma bispa. Só que não passou pelo crivo do arrependimento. Ela não nasceu de novo. Para a pessoa nascer de novo, ela tem que se arrepender. Ela tem que se arrepender. Sem o arrependimento não há perdão de pecados. Essa é a realidade. Nós vamos tirar o band-aid e mostrar a ferida e vamos continuar falando dessa ferida desgraçada que tem levado muitas pessoas ao engano. E o diabo gosta. O diabo vê que a semente, a palavra de dúvida que ele plantou continua ali dentro dela. Porque ele disse para ela: agora você se arrependeu, veja como você se sente melhor. Você cometeu o pecado, mas você sente. Você sente aquela emoção, você sente aquele pesar por ter cometido o pecado. Isso não é arrependimento, isso é apenas um remorso. E remorso não leva ninguém à salvação. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, entramos na Tua santa e poderosa presença através da fé. Eu uno a minha fé, meu Senhor, com todos neste momento, católico, espírita, budista, messiânico, candomblecista, todos, meu Pai, independente qual seja a linha de pensamento, independente qual seja a religião dessas pessoas, porque são almas. Meu Deus, toca agora com as Tuas mãos poderosas, aonde quer que a nossa voz, a nossa imagem esteja chegando, que chegue o socorro, que chegue o livramento, que chegue a Tua luz nesta enfermaria, nesta UTI, neste lar, nesta casa, àqueles agora que acompanham esta oração, meu Pai, dirigindo. Mas toca, meu Pai, que a Tua luz venha dissipar as trevas. Eu levanto as minhas mãos e determino a bênção na vida de todos. Eu ministro agora mudança total e completa. Meu amigo e minha amiga, receba aí agora o milagre, receba a mudança, a transformação e receba a cura interior, a cura da alma. Porque alma só Deus sabe, conhece. Só Ele é poderoso para viajar no centro da máquina humana e curar as feridas interiores. Eu consagro a água que as pessoas agora apresentam a Ti e que esta água seja um ponto de contato para quando elas beberem, que elas recebam força, ânimo, vigor e paz. No nome de Jesus, quem crê, diga amém. Graças a Deus. Beba da água aí agora e receba força. Neste momento nasce dentro de você a força que vem do alto, a força que vem de Deus. Vamos ficando por aqui, eu deixo um forte abraço. Deus abençoe a todos e só depende de você. Deus abençoe.